A palavra do Senhor no Daniel, capítulo 6. Esse é uma das passagens talvez mais conhecidas e contadas, né, nas classes de escola dominical, infantil, né? A gente cresce na igreja ouvindo essas histórias bíblicas, que é Daniel na cova dos leões, né? Mas vamos ver hoje, baseado no tema da proteção divina em meio à perseguição. A proteção divina em meio à perseguição. Diz assim a palavra do Senhor: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizeste petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei nos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel:
o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia que o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Belíssima história, hein? Essa narrativa é fantástica, mostra exatamente como Deus protege o seu povo em meio à perseguição. Mas para que essa proteção divina se efetivasse na vida de Daniel, nós podemos perceber claramente as atitudes de Daniel que promoveram o prazer de Deus em livrar o seu servo. Daniel se postou como um homem verdadeiramente crente, fiel. Ele não se abalou, ele não negociou a sua fé. Como sempre, Daniel manteve-se firme. Estava ele em um país hostil, um país idólatra, uns homens invejosos, como esses ímpios que ali estavam, todos fazendo parte do conselho lá do rei, da liderança política da época, mas Daniel não se deixava contaminar. Percebem, irmãos, que a atitude de Daniel lá no início foi importante até aqui? Qual foi a atitude dele lá no início? Daniel propôs no coração não se contaminar. Foi a atitude dele lá do início, desde o início, quando ele foi preso, levado cativo, e o rei disse: olha, alimenta esses jovens aí, dá do melhor do reino para eles desenvolverem. E Daniel disse: não, me dá só pão e água, e deixa que o Senhor vai prover. E ele foi alçado a uma condição ainda melhor, mostrando com isso que o Senhor não abandona os seus, desde que os seus também correspondam a esse cuidado divino. E aqui nós percebemos claramente, irmãos, essa belíssima história de Daniel. Como é bom sermos fiéis a Deus. Como é bom mantermos firmes a nossa fé. Não se abalar com as distorções que fazem dela. Não se abalar com as ações de invejosos, como foram esses homens. Eles estavam invejando Daniel, porque Daniel foi alçado a uma condição que, segundo o texto nos diz, o rei
ele gostou muito de Daniel, porque Daniel ele sobressaía sobre os demais. Ele disse, olha, ele colocou 3 presidentes, mas dos quais Daniel era um desses presidentes. E aí ele disse, aos quais esses sátrapas dessem conta para o que o reino não sofresse esse dano. Ou seja, Daniel, pelo seu trabalho ali, ia promover um bem à sociedade da sua época, não é? O povo daquele reino ia se dar bem, porque tinha ali um servo de Deus que ia trabalhar para que não houvesse dano ao rei. Ou seja, não permitisse corrupção, né? Não permitisse que as pessoas tirassem proveito, né, do reino e do rei, mas isso era necessário que houvesse essas pessoas chaves, né, que iam ali conduzir o reino e de confiança do rei. Então, diz o texto, o mesmo Daniel, olha, se distinguiu. Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Isso gerou naqueles homens uma inveja. E ele diz mais que ele havia nele um espírito excelente. Havia em Daniel um espírito excelente. Que espírito excelente seria este em Daniel? Nós podemos retroceder um pouco mais aí, no capítulo 1 de Daniel, e lá no versículo 17, diz assim, de Daniel 1, diz assim, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o quê? O conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, esse era o que distinguia Daniel dos demais. No 4:8, né, no capítulo 4, versículo 8, diz assim, por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. Então, havia essa expressão para com Daniel. Ele tinha um Espírito dos deuses santos. Foi uma expressão de Belsazar, né, ou de Nabucodonosor, para expressar na linguagem dele, né, que Daniel tinha um espírito excelente. E aí no capítulo 5, né, versículo 12, diz assim, que porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos e declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Quem falou isso? A rainha mãe. Lembram? A rainha mãe, capítulo 5, Belsazar, né? A rainha mãe chegou lá e lembrou a Belsazar de Daniel, que tinha um espírito excelente. Então era conhecido, Daniel era destacado na sociedade daquele tempo, como um jovem, um homem que tinha essa condição, né, de ser um espírito excelente e estar aqui sendo reconhecido por Dario, né? Pois bem, feito isso, quando ele é elogiado pelo rei, quando ele é reconhecido por todos ali que estavam presentes, isso gerou nos seus, né, digamos assim, companheiros de trabalho, né, de uma inveja. E aqueles homens, então, começaram a maquinar o mal, né? Vamos ver, será que esse Daniel é perfeito? Será que ele não tem um erro, não, uma falhazinha para a gente crucificar ele, né? Foi bem assim, diz o texto, olha. Os presidentes procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Eles procuraram de todo jeito, mas não puderam achá-la. Isso aqui é que é importante, irmãos. Nós não podemos ser motivos de tropeço. As pessoas podem até tentar maquinar o mal contra nós, mas se elas não consigam fazê-lo, por quê? Porque nós não vamos dar razão a isso, nem vazão a isso. Temos que, de fato, viver a nossa vida com fidelidade, firmeza, com objetividade. Qual é o seu caminhar aqui nesse mundo? Para que serve? Para que você está vivendo? Para que você é um crente hoje? Para que você é um servo de Deus? Para que onde quer que você esteja, você glorifique o nome do Senhor. Daniel fez isso, José do Egito fez isso.
Eles, homens que andavam com Deus e tinham a consciência de que a sua vida estava nas mãos do Senhor e que o seu testemunho de vida ia refletir para a eternidade, para a espiritualidade. É tanto que ele diz assim, Daniel era fiel, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. E aí disseram aqueles homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha para onde eles foram. Vamos tocar lá na religião dele. Vamos buscar lá na religião dele. Porque é um homem correto, Daniel conduzia todo o processo corretamente. Então não tem o que dizer de Daniel. Vamos procurar na lei do seu Deus, para ver o que é que a gente pode fazer. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram. O que foi que eles disseram? Ó rei, saudaram o rei. Olha assim, todos os presidentes do reino, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto. Aqui já vem um quê de mentira, né? Essa invenção desse grupo aqui, ele envolveu todo mundo. Quando ele diz que todos, olha, ele diz assim, todos os presidentes do reino. Dentre esses presidentes, quem era um deles? Daniel. Lembram? Daniel era um dos presidentes. Eram 3 presidentes e Daniel era um deles. Daniel concordava com isso? Não. Daniel não concordava com isso. Eles foram e disseram ao rei que todo mundo concordava em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então vejam, o que é que esses homens fazem? Aguçam o egoísmo do rei, né? A soberba, a arrogância do rei. Olhe, ninguém pode adorar nenhum Deus. Importante ressaltar que ele está falando de um Deus que não é o Deus verdadeiro. A expressão aí é Deus com D minúsculo. Então, de fato, os deuses pagãos, os deuses ímpios e o rei é a mesma coisa. Então, diz, olha, que ninguém faça nada com qualquer Deus, com D minúsculo, e a qualquer homem. E, de fato, para esse tipo de coisa, até que esse interdito aí, essa lei, poderia servir. Mas contra o Deus do céu, não. Contra o Deus de Daniel, não. E eles não estavam falando, até mesmo porque eles não conheciam, né, o Deus de Daniel. Só Daniel que tinha e conhecia que era o Deus verdadeiro. Mas eles fizeram isso, fizeram essa armadilha, porque eles perceberam que Daniel era fiel a Deus, ao seu Deus. Pois assim fizeram. E por causa disso, o rei, empolgado, né, quando eles disseram, olha, para que ninguém faça nada em 30 dias contra qualquer Deus ou qualquer coisa, qualquer homem, que não a ti, ó rei. Aí ele dá uma inflada no ego do rei. Todo mundo é para só focar no Senhor, ó rei. Aí os reis idólatras gostam, né? Eles mesmos são idólatras, e eles gostavam daquilo, então é mesmo, tá certo. Gostei dessa proposta aí. Aí faz lá o rei, assina, coloca lá o seu anel, que é o selo, né? E ali não podia mais revogar. Pois bem, fizeram. Daniel, pois, olha, quando soube que a escritura estava assinada, vejam, Daniel ficou sabendo, ele não tinha concordado com nada daquilo. Aqueles homens foram lá no ouvido do rei e disseram, olha rei, todo mundo aqui já concorda de fazer isso e isso. Daniel não sabia disso, Daniel soube agora, depois que saiu a publicação, né? Daniel soube, saiu na publicação lá no Diário Oficial da época, e aí Daniel soube que a escritura estava assinada. Entrou em sua casa e em cima do seu quarto, olha a postura de Daniel, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Perceberam, irmãos? Daniel não arredou nem um milímetro. Ele nem ignorou aquilo. Era uma lei
totalmente absurda, que atacava a fé de Daniel, que queria impedi-lo de adorar o seu Deus. Mas Daniel simplesmente não levou isso em conta. Ele continuou fazendo o que costumava fazer. Orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Era o costume de Daniel, e ele continuou da mesma forma. E se punha de joelhos. Então ele permaneceria, se ele permanecesse de pé, ele seria uma postura normal, né, para a oração. Mas ao passo que ajoelhasse e prostrasse, demonstrava uma humildade pessoal que era apropriada para circunstâncias particularmente solenes. Daniel então fazia isso e costumava fazer isso. E evidentemente que os hábitos de oração de Daniel eram de conhecimento público, era um sinal de sua genuína piedade. Então Daniel nunca negou a sua fé, nunca, desde o começo. Ele faz questão de dizer, quando o rei chamava ele para interpretar, ele disse: olha, rei, é o meu Deus, viu? Meu Deus que me deu a condição de interpretar. Ele nunca puxou para si, né? Eu sou o cara aqui. Não, Daniel dizia: eu já pedi, meu Deus me deu a condição, meu Deus me revelou, meu Deus disse que vai acontecer isso, isso e isso. E acontecia, porque vinha de Deus. Então Daniel foi um instrumento usado por Deus. E ele em nenhum momento perdeu a sua fé, manteve-se firme. E qual foi a condição? E o que aconteceu por conta dessa fidelidade de Daniel? Deus o protegeu. Veja, não impediu o Senhor de Daniel ser lançado na cova dos leões. Perceberam isso? Daniel foi lançado nas covas dos leões. Mas o Senhor o livrou de ser morto pelos leões. Por que será que o Senhor fez assim? Para exatamente mostrar àqueles homens maus, invejosos, que eles não têm poder contra os filhos de Deus. Deus protegeu a Daniel. Não adiantava nada aquela perseguição, aquelas armadilhas, as falsidades trazidas, contadas, né? O rei ficou triste quando ficou sabendo, penalizado. Como? Vou ter que sacrificar Daniel. Logo Daniel, aquele que era distinguido entre todos os demais, vai ter que ser sacrificado. Aí o rei deve ter caído a ficha. Meu Deus, o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz? Deixei-me levar por esses homens maus que vieram aqui no meu ouvido. Está vendo um conselho ruim? Como é que acontece? Aí o rei não tinha mais o que fazer. Aliás, tentou, né? Mesmo assim, olha, quando o rei percebe que eles vêm cá contar a fofoca, né? De dizer que Daniel, olha, Daniel não está respeitando, ele não está fazendo caso de ti, ó rei, nem da lei que o senhor fez, que o senhor assinou, porque 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha, e o rei podia dizer: mas rapaz, deixa o homem ali orar. Eles já sabiam do Deus de Daniel, não era novidade, né? Mas aqueles homens insistiam em provocar, em dizer: olha, mas o rei determinou livrar a Daniel, né? Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Veja, Dario imediatamente percebeu que havia sido vítima de uma intriga por parte de seus oficiais para apanhar Daniel numa armadilha, e a sua apreciação por Daniel permaneceu inabalável. Ele reconheceu que Daniel nada tinha feito demais, e aí ele, como o pessoal pressionou ele: não, rei, agora você tem que cumprir a sua lei. Se o senhor não cumprir a lei, já sabe, né? Se fosse nos tempos de hoje, ia dizer: olha, vamos entrar com pedido de impeachment, se o senhor não cumprir a lei, como está aí determinado, viu? Aí o rei disse: eu não posso fazer nada. Então, o rei disse: contra a sua própria vontade, o rei Dario foi obrigado a agir de acordo com o decreto. E, no entanto, ele tinha esperança de que o Deus de Daniel interviesse em favor do seu servo fiel. Ele disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Então o rei não quis pagar o preço de dizer não, pegava o interdito lá, rasgava,
já que ele tinha percebido que era uma armadilha, diz, olha, se foi algo assim, eu tenho que voltar atrás. Não, os reis não tinham isso. Os reis ímpios e maus, eles não tinham isso. Eles achavam que fazer isso, ter essa humildade de reconhecer que tomou uma atitude, né, uma lei errada, para eles era um absurdo. Não podia ser feito isso. No entanto, ele jogou para uma situação que de fato é verdadeira. O Deus de Daniel poderia livrá-lo. E livrou mesmo. Então, aí nós já percebemos uma ação interessante aqui, né? O Senhor mesmo mostrando para aquele rei, Dario, o Deus que ele era. Quando ele diz assim para Daniel e manda Daniel ser jogado na cova dos leões, depois de ter dito, olha, o teu Deus que te livre, né? Até que a vontade dele era para livrar, mas não conseguiu, passou um bom tempo esperando antes de jogar Daniel na cova, tentando, né, de todas as formas, né, pensando em resolver, mas não conseguiu, mas Daniel foi lançado. E aí o rei não conseguiu dormir, não conseguiu, inquieto, não conseguiu dormir de jeito nenhum, se levanta logo cedo e vai lá. Chega lá, chama por Daniel, Daniel responde. O rei fica feliz, fica alegre por ver que Daniel, o Deus de Daniel, o livrou. Não é isso? Está aí o texto dizendo. Quando ele ouve Daniel falar, o rei diz assim, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Nenhum dano foi achado em Daniel. Ele foi jogado numa cova de leões. Nenhum dano foi achado, porque ele crera no seu Deus. Então a proteção de Deus virá e vem sobre nós em razão de que nós temos a fé e a crença nele. E essa relação de seus filhos com seu pai, do Deus com seus servos, ela é muito importante, é fundamental. E percebam, irmãos, como Deus é maravilhoso. Ele não impediu que Daniel fosse lançado na cova, mas impediu de Daniel não sofrer nenhum dano. Não impediu de Ananias, Azarias, né, e Misael serem lançados na fornalha, mas livrou eles de ser chamuscado nenhum dos seus cabelos da cabeça, nenhuma queimadura na sua pele, os amigos de Daniel. Histórias fantásticas, que demonstram exatamente a proteção divina. Você pode até sofrer perseguição, nós podemos até sofrer hostilidade, nós podemos até sofrer injustiças, como é o caso aqui. Foi uma injustiça que aconteceu com Daniel. Armadilhas que o mundo apronta, arma para nós. Muitas vezes em ambientes de trabalhos hostis aos crentes, em ambientes universitários, em tantos lugares que as pessoas tentam, digamos assim, passar a rasteira no crente, para zombar, para dizer, olha aí, não é crente, olha, a gente tentou ele aqui, ele foi e seguiu. Por isso que o diferencial, meus irmãos, certamente na vida de Daniel, é que ele de fato era um homem segundo o coração de Deus. Era um jovem segundo o coração de Deus. E isso fez toda a diferença na vida de Daniel. Ele mantinha e cultivava uma vida espiritual, uma devoção ao seu Deus. Acontecesse o que acontecesse, ele não estava indo de acordo com a maré, de acordo com as circunstâncias. Se estava tudo bem, Daniel estava bem, servindo a Deus. Mas se a coisa não estava tão bem, agora Daniel não vai servir mais a Deus. Não. Percebam, eles não encontraram nada, nenhuma mancha na vida de Daniel. Aí fizeram a armadilha, mesmo assim falhou nesse plano maligno deles de tentar destruir Daniel. A verdade é essa, eles queriam destruir Daniel, a inveja era tanta, que eles, vamos acabar com esse homem, vamos matar ele, vamos jogar na cova dos leões, aí ele some, aí pronto,
Aí a gente toma esse reino aqui, a gente governa, né? Esse Daniel chato, que não deixa a gente fazer nada de errado, que não permite que desvie aqui os recursos do rei. Certamente era essa a conversa entre eles. Os homens ímpios, corruptos, queriam destruir Daniel. Por quê? Daniel não estava fazendo nada de errado. Daniel, muito pelo contrário, eles não tinham nada, rebuscaram a vida de Daniel para cima e para baixo, e tudo, e tal, e investigava, e Daniel, não tem nada contra ele. Aí vamos mexer então na vida espiritual dele, vamos ver alguma coisa na lei do Deus dele. Aí o que é que eles descobriram? Que quem era de Deus mesmo, como Daniel, era fiel. O adorar só a Deus, isso era uma prática que todo judeu sempre tinha, não é? Eles eram monoteístas, ele não adorava outros deuses, só o seu Deus. E isso foi importante. E já o caldeu, o persa, o medo, as pessoas que moravam lá na Babilônia, eles eram idólatras, então ele adorava vários deuses, eles tinham deuses de todo tipo. Então eles não tinham compromisso, né, de fidelidade com Deus tal, não. Eles inventavam deuses lá de toda a torta e a direita, como é até hoje, né? O idólatra é assim, ele é fiel ao seu ídolo, mas na cegueira da sua idolatria, no entanto, vazio de si mesmo. Vejam, se eles estavam tão seguros dos deuses que eles tinham, por que inventar esse tipo de situação? Por que inventar essa história macabra? Por que inventar que as pessoas deveriam só adorar o rei e nenhum deus, nem qualquer homem, senão para ser lançado na cova dos leões? Queriam atingir a Daniel, porque era fácil para eles abdicar de adorar os seus deuses, era fácil, e voltar-se só para o Deus, ficar bajulando o rei, né, que para eles era um Deus. Mas Daniel não, mesmo Daniel lá, alçado a uma posição importante, próxima lá do rei, ele não deixava de adorar ao seu Deus e servir ao seu Deus. E quando Daniel servia ao rei Dario, ele servia com aquele intuito que Paulo vai dizer lá na frente, ele servia para a glória de Deus. Quando Daniel agia da maneira como agia, ele fazia para a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, que nós, diante desse texto, dessa história maravilhosa que aprendemos na palavra, entendamos que vale sim vivermos uma vida fiel diante de Deus, que vale sim pagar o preço, digamos assim, usando uma expressão, né, que muitas vezes nós gostamos na língua popular, né? Pagar esse preço de fato sermos chamados filhos de Deus, homens e mulheres, jovens e crianças, que servem ao Deus vivo e verdadeiro. E nessa fidelidade, no exercício da fidelidade, da piedade, da santidade, o Senhor estará conosco sempre. Nunca o nosso Deus vai nos abandonar. Mesmo que a situação aparentemente seja de, mas que injustiça, que coisa chata, se passar por isso, eu sendo um crente, não duvide do poder de Deus, da proteção de Deus. Se tiver que passar por alguma situação injusta que esse mundo proporciona, se tiver que passar por uma situação de perseguição, como é o caso aqui, movidos por a inveja dos outros, dos homens ímpios e maus, mas não abale a sua fé. Não jamais diga que o seu Deus o abandonou, que Deus não abandona os seus, e nem o abandone, dizendo, então não vou mais servir a Deus, porque Ele deixou eu passar por essa situação. Não, mantenha-se firme, porque o Deus que você crê, o Deus verdadeiro, é o Deus que vai lhe conduzir em triunfo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Ó Deus eterno, Deus bendito, louvamos e bendizemos o Teu nome, e agradecemos ao Senhor por este momento de reflexão da sua palavra, através desse livro do profeta Daniel. Deus, quão bom vermos a atuação do Senhor em livrar os teus servos, em conduzi-lo, Deus, sempre, de maneira que o Senhor requer. Abençoa a tua igreja aqui presente nesta manhã, aos irmãos que estão também a acompanhar-nos através da internet. Que o Senhor, Deus, edifique o coração de cada um, e possamos sim, assim, juntos, continuar a nossa caminhada com fidelidade diante do Senhor. É o que pedimos assim, ó Deus, no nome santo de Jesus, Senhor
e Salvador nosso. Amém. Amém.